Paz, irmãos, que o Senhor possa estar nos abençoando nesta noite. Eu me sinto assim, muito honrada quando os irmãos me chamam, me convidam para dar uma palavra. Não sou pregadora, gosto de falar do Senhor, né? Gosto de contar das experiências que o Senhor tem nos dado. E hoje nós vamos estar falando sobre mulheres chamadas para um propósito. Ontem foi o assunto de ontem na reunião de mulheres, a irmã nos falou muito bem, né? Será o nosso tema deste ano, e nós estamos vindo durante todo esse período, né? Com o irmão Juninho, falando sobre a Ruth e a Noemi, e aprendemos muito com essas duas mulheres, muito, muito, muito mesmo, né? Temos aprendido muito com elas. E eu gostaria de hoje, né, além de falar sobre a Noemi, a sogra da Ruth, eu gostaria de também dizer à igreja, aos irmãos, que nós temos muitas mulheres na Bíblia que nos deixaram exemplos maravilhosos de uma vida com Deus, né? Se nós fôssemos fazer um estudo sobre a vida de mulheres que foram chamadas para um propósito na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, nós vamos ver como as mulheres foram tão importantes na vida de um povo, na vida de pessoas no Antigo Testamento. Mas o Juninho me incumbiu de falar sobre a Noemi, porque estamos fechando, né, o livro, né, a partir da semana que vem, estaremos fechando o livro da Noemi, o livro da Ruth, e então vamos falar algo sobre Noemi, depois eu gostaria de fazer uma breve, né, uma palavrinha breve sobre uma mulher também muito importante do Antigo Testamento, que deu exemplos tão preciosos como a Noemi, como conhecedora de Deus, né? Mulher que conhecia realmente o Senhor. E nós nos baseamos, irmãos, no livro de Ruth, no capítulo 1 do livro de Ruth, e mais também na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 28, que nos fala o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E será o nosso tema a ser tratado durante este ano no trabalho das mulheres. Por isso nós temos o tema, né, mulheres chamadas para um propósito. E a Noemi, ela foi uma mulher chamada para um propósito na vida da sua nora, que foi a Ruth. Por isso, vamos falar algo sobre a Noemi, né? Eu consegui, né, fazer um estudo rápido, né, sobre a vida da Noemi, porque a Bíblia não fala muito sobre a vida de Noemi. Não fala muito sobre a vida de Noemi. Na verdade, a Bíblia fala, no Antigo Testamento, nos fala muito da Ruth. Muito da Ruth, tudo no livro da Ruth é sobre ela, sobre a Ruth, quem foi a Ruth, né, aquela mulher obediente, aquela mulher corajosa, e muito sobre a Ruth, não fala muito sobre Noemi, mas eu pude tirar algo, né, importante sobre a vida de Noemi. Primeiro, que foi uma mulher de muitas aflições, é uma mulher que teve muitas fadigas, muitas aflições na vida, que, por sinal, né, depois do encontro que ela teve com a Ruth, né, com a sua nora, com relação, né, a ficar com ela e não ir onde estava a sua família, em busca da sua família, a Noemi, ela estava tão aflita, tão afligida, que ela de maneira nenhuma quis que alguém a conhecesse mais por Noemi, mas sim por Mara, né? Mulher de angústia, mulher de tristeza, mulher de amarguras, entendeu? De tão amarga que estava a vida da Noemi, mesmo
conhecendo o Deus de Israel, o seu Deus, o Deus do seu povo. Mas as aflições foram tão grandes na vida da Noemi por ter perdido, né, o seu marido e também os seus filhos, que ela vivia uma vida de muitas amarguras. Mas nós podemos estar vendo algo sobre a vida da Noemi. Noemi e Ruth, né? Elas não se abateram diante das lutas, diante de todas as lutas, elas continuaram, né, ali firmes, não se abateram, principalmente, né, a Ruth. A Noemi ficou mais abatida por ter uma perda muito maior, que foram os seus 3 entes queridos, né? Uma sogra e uma nora, exemplos de amor e amizade, foram muito fortes, ambas viúvas e de idade bem diferentes, mas em grande aflição. A Ruth era uma jovem, a Noemi, uma mulher já de idade, uma viúva. Mas viveram, né, muitas aflições, mas também viveram uma vida de muito amor, uma vida de muita amizade. O que nós podemos ver na vida dessas 2 mulheres é o grande amor e a grande amizade que uma tinha para com a outra. E a órfã estava ali com elas, mas a Noemi, ela tinha muito, ela se agraciou muito da Ruth, talvez pelo jeitinho da Ruth, talvez era uma mulher assim, calma, tranquila, né? Bem-humorada, né? Talvez a órfã seria aquela mulher mais turbulenta. Então, a Noemi se agradou muito da Ruth, a sua nora, não porque era preferida, porque ela amava as 2, mas por ela ter se apegado mais a ela, que era sua sogra. Então, eram ambas de idades diferentes, mas foram todas 2 muito fortes, em condições muito parecidas, a Noemi e a Ruth. Noemi, né, com a sua sabedoria, era uma mulher muito sábia. Nós podemos ver, né, na característica da vida da Noemi, muita sabedoria. Ela era uma mulher muito sábia. Apesar de estar passando por grandes aflições, mas ela era uma mulher muito sábia. Muito mulher que muito amava, mulher que era muito amiga. E por causa dessa vida que a Noemi mostrava para a sua nora Ruth, ela conquistou o coração da Ruth. Ela conquistou o coração da Ruth. E levou a Ruth, né, a conhecer o Deus que ela servia. Levou a Ruth a amar o Deus do seu povo. É um momento muito interessante na vida dessas 2 mulheres. 2 mulheres sofrendo as mesmas aflições, mas uma mulher viúva, né? Mas uma mulher que foi sábia na sua viuvez, muito sábia, e que conquistou o coração das suas noras e principalmente o coração da Ruth pelo seu amor, pela sua amizade, pela sua vida com Deus, pelo seu testemunho, e fez com que a Ruth, né, assim como ela dependesse totalmente do Senhor naquele momento, ela fez com que a Ruth também tivesse essa dependência do Senhor como ela tinha, como ela estava naquele momento, recebendo de Deus tudo aquilo que ela estava precisando, Noemi. O sábio coração de Noemi e a sua crença em Deus, já uma senhora viúva, e disposição do coração de uma jovem, unidas por uma situação adversa e de fé, pôde intervir na história e contexto da vida das 2. Tudo dependeu de uma atitude de Ruth. Por que de uma atitude de Ruth? Porque a vida que a Noemi levava e mostrava para Ruth, mesmo sendo de idade muito diferente uma da outra, levou a Ruth a se compadecer de Noemi,
naquele momento, pela vida que Noemi estava levando de tristeza, de aflição, e não, eu não vou te deixar sozinha, foi o que ela falou para Noemi. Eu não sairei daqui, quando Noemi colocou para as duas que elas teriam que voltar para a sua terra. Vocês não podem ficar comigo. Eu sou uma velha, sou uma viúva, eu já vivi uma vida, vocês são jovens, são novas, eu não tenho aqui marido para vocês, não vou mais ter filhos, então por que vocês ficarão aqui comigo? Não quero que vocês fiquem comigo. Vão, procurem os seus familiares. Lá vocês terão homens, terão maridos, para gostarem deles e casarem e terem a vida de vocês. Mas a Ruth, a órfã, né, amava também a Noemi, se apegou também a Noemi, mas resolveu não ficar com Noemi. Não, eu irei ter com a minha família, eu vou estar com a minha família. Saiu e escolheu estar com a sua família. E a Ruth não. A Ruth se apegou tanto a Noemi, tanto e tanto, que ela falou, não, eu vou ficar com você. E a palavra do Senhor nos mostra esse grande amor de Ruth pela sua sogra, quando ela disse o seguinte, quando a Noemi estava pedindo, insistindo, na verdade, né, que a Ruth fosse também com a órfã, a Ruth falou assim, não, eu não te deixarei. E ela disse o seguinte para a sua sogra, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu voltas após a tua cunhada, disse Noemi para Ruth. Disse, porém, Ruth, não me insiste para que eu te deixe e não me obrigue a seguir-te, porque aonde quer que fores, irei a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e assim serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é esta, Noemi? Foi o momento em que Noemi respondeu e disse que não gostaria, né, que elas a chamassem de Noemi, mas que a chamassem de Mara, porque grande era a sua amargura. E então Ruth, ela ficou com a Noemi, ficou com a sua sogra, não se afastou da sua sogra, por quê? Porque ela encontrou no coração da sua sogra, apesar de sua tenra idade, apesar de não conhecer o povo da Noemi, não conhecer o Deus da Noemi, apesar de somente estar observando e vendo a vida da Noemi, o testemunho da Noemi, ela resolveu ficar com a Noemi. Não, eu não vou sair daqui. E aonde você for, eu estarei com você. E se você morrer, eu vou querer morrer com você também. E a Noemi se compadeceu muito da sua nora e não mais insistiu em deixá-la partir. E a história de Noemi e Ruth, irmãos, nos deixou, né, uma lição muito linda, muito importante. A história da Noemi e da Ruth se tornou, né, tão importante na palavra de Deus, na Bíblia, e para as nossas vidas, para a nossa história hoje, que a Ruth se tornou antecessora de Davi. Antecessora de Davi. E em sua genealogia, ascendente do Senhor Jesus. Em tudo havia um grande propósito.
Houve entre essas mulheres redenção, remissão e muita gratidão e um grande plano de salvação para o povo de Deus. Irmãos, então eu queria falar com os irmãos que a vida de Noemi, para mim, como exemplo de uma pessoa que sou viúva, me deixou marcas muito profundas de sabedoria, de fé, de confiança em Deus, de testemunho, de vida com Deus, né? E este foi o exemplo que a Noemi deixa para nós, né? Pessoas da idade que nós somos, né? Irmãs que já enfrentaram também lutas, já enfrentaram dissabores da vida, não como as de Noemi, de maneira alguma, mas que também já enfrentaram, que hoje também estão enfrentando, mas que são mulheres, né? Que Deus tiveram um propósito com elas e mulheres que Deus tem propósitos com elas. Às vezes, muitas vezes, nós observamos irmãs, né, no nosso meio, que são viúvas, que já estão com a idade assim bem avançada, mas que mulheres que têm propósitos ainda na vida, que mulheres que ainda estão dando exemplos poderosos e maravilhosos para os seus familiares, né? Nós temos muitas irmãs da igreja que têm nos dado, né, exemplos maravilhosos, né? Nós podemos ver irmãs que deixaram exemplos maravilhosos também em suas famílias e já se foram para o Senhor. E aquelas que estão aí estão dando exemplos maravilhosos para os seus familiares. E assim como Noemi, né, nos deixou um exemplo tão maravilhoso, e que é a história da Ruth, que jamais Noemi imaginava que a história da Ruth seria uma história maravilhosa para o povo de Deus, né? Nos daria um exemplo maravilhoso, que na genealogia de Jesus estaria esta irmã como a sua ascendente. Isso é muito maravilhoso, irmãos, isso é muito maravilhoso. Mas por que tudo isso aconteceu na vida da Ruth? Por que tudo isso aconteceu na história da vida de Noemi? Porque Deus tinha um propósito na vida de Ruth. Então, por isso que nós temos que atentar para isso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E a Noemi amava a Deus. Amava ao Senhor. E as coisas contribuíram maravilhosamente da vida de Noemi para a vida da Ruth. Porque Deus tinha um grande propósito a completar na vida da Ruth. Ela não poderia mesmo sair daquela terra. Ela teria que estar ali para que Deus fizesse da vida da Ruth um marco para a nossa salvação. Porque dali da vida da Ruth, né? Quando nós lemos a história de Ruth, nós podemos ver as pessoas que se envolveram na vida da Ruth, daí para frente, foram pessoas que se envolveram com a vida da salvação, que nos trouxe a salvação até Jesus, né? Então é isso, irmãos. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Às vezes nós não podemos ver claramente esse propósito, mas Ele tem grandes propósitos para as nossas vidas. E nós, né, que somos mulheres, mulheres de Deus, mulheres que temos enfrentado lutas e batalhas, mulheres que estão aí destemidas, trabalhando para o Senhor, né? Temos que ter essa convicção de que em tudo que nós fazemos para o Senhor existe um grande propósito. Deus tem algo lá na frente. Deus tem coisas a realizar lá na frente, através da minha vida, através da vida das irmãs que estão aí empenhadas no trabalho do Senhor. Deus tem um propósito. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que existe um propósito em nossas chamadas para o reino de Deus. Deus nos chamou para um propósito. Ele tem nos chamado
para um propósito. Por isso, não podemos de maneira nenhuma negar isto. A Noemi ficou na história do Evangelho e a Ruth, porque Deus tinha um propósito, um trabalho a ser realizado através dessas vidas. E nos legou Jesus, o nosso Senhor. E, além da Noemi, irmãos, nós temos exemplo também de várias irmãs da Bíblia. Rapidamente, eu vou citar, irmãos, algumas irmãs que eu pude estar lendo sobre elas essa semana, já conheço a vida delas, porque nós já fizemos um trabalho muito importante no trabalho de mulheres, relatando a vida dessas irmãs, que foi a Débora, a Ana, a Esther, a Raabe, a Abigail, Maria, mãe de Jesus, e muitas outras mulheres, a Noemi, a Ruth, e muitas outras mulheres que deixaram marcos no Antigo Testamento de testemunhos de vida, de propósitos maravilhosos que o Senhor tinha no coração dessas mulheres, que realizou na vida dessas mulheres. E eu destaquei, poderia ter destacado, né, a vida de muitas irmãs aqui, falado sobre a vida de muitas irmãs. Mas eu quero destacar aqui, além da Noemi, além da Ruth, né, que nós estamos fechando este mês, eu destaquei aqui porque é uma mulher que eu admiro muito, como muitas outras, é a vida da Débora. A vida da Débora. Lá no livro de Juízes, né, dos Juízes, nós podemos ver, quando estávamos estudando esse livro de Juízes, uma única mulher, né, a ser juíza em Israel. Uma única mulher a ser juíza. Por quê? Porque Deus levantou em Israel uma única juíza. Qual era o propósito de Deus na vida desta mulher? Qual o propósito de Deus, né, na vida de nós, mulheres? Qual o propósito de Deus quando Deus nos levanta? Quando Deus nos chama? Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Será que nós estamos sabendo qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Talvez a Noemi não sabia que Deus tinha lá na frente um propósito de salvação para a vida da Ruth, para a vida de toda a ascendência da Ruth. Mas, na vida desta juíza, né, que foi a única juíza em Israel, no tempo em que as mulheres não eram tão, né, as mulheres não eram como agora, né, que tomam a frente de grandes empreendimentos, não, a mulher não tinha muito valor naquela época. Mas a Débora foi levantada como juíza em Israel, em sua época, papel destinado exclusivamente a homens. Não existia mulher juíza. Que propósito que Deus tinha na vida dessa mulher? Qual o propósito? Vamos ver qual foi o propósito de Deus na vida dessa mulher. Nós sabemos que havia um grande propósito. E debaixo das palmeiras, né, ali na região montanhosa de Efraim, ela exercia a sua função como juíza. Ela não tinha um grande gabinete, ela não tinha um grande púlpito, ela não tinha. Mas ela tinha a sombra de algumas palmeiras da região montanhosa de Efraim. E ali ela exercia a sua função como juíza. O que Deus pode fazer, né, irmãos? Às vezes a gente fica assim, meu Deus, né? Como é que Deus pega uma mulher, a levanta como juíza diante de um povo, né? Diante de tantos homens, e a leva a executar esta função debaixo de palmeiras. Né? Eu conheci bem algumas palmeiras lá em Israel, né? Lindas palmeiras, entendeu? Lá em Israel, a terra das palmeiras, lá em uma cidade de Israel, chamada Cidade das Palmeiras, que só há palmeiras grandes, imensas palmeiras. E ali estava, né, a Débora exercendo a sua função. E ela exercia a sua função trabalhando com o povo de Israel, tratando daquele povo, vendo o que aquele povo estava precisando, defendendo aquele povo. O que é isso? O que é isso? Por que Deus levantou um homem, tantos homens naquela época ali, mas levantou Débora, levantou Débora.
E a palavra nos diz que Débora ali estava, trabalhando, exercendo a sua função, mas nem ela mesma sabia qual era o propósito de Deus para aquilo ali. E nesse tempo que Débora estava ali, exercendo a sua função, foi um tempo assim, muito difícil para Israel. Israel estava passando por um momento de muitas dificuldades, muita idolatria, muito sofrimento, muitas tribulações, né? Muito castigo estava vindo sobre aquele povo. Eles estavam em grande problemas de tribulações naquela época que a Débora foi levantada. Israel não estava bem. Israel estava no momento de uma luta muito grande, né? Contra Cícera, né? Contra um povo rebelde, mas ele estava ali sofrendo humilhações, sofrendo tribulações, e Deus levanta Débora. Muita idolatria, muito pecado, Débora vendo tudo aquilo ali, e por que Deus me levantou, por que eu estou aqui como juíza, mas Débora tinha uma coisa com ela. Débora tinha uma coisa muito importante com ela, que eu pude até colocar aqui no meu estudo. Débora, ela não era uma mulher medrosa, ela não era uma mulher medrosa. Mas ela era uma mulher muito independente, com muita atitude, com muita confiança no seu Deus, no Deus que ela cria, que era o Deus de Israel. E ela tomava decisões muito acertadas. Por isso Deus escolheu Débora. Ela era a mulher certa para aquele momento ali naquele local. Deus precisava dela ali naquele momento, porque aquele povo estava precisando. Por isso Deus a levantou. Por isso Deus a levantou. Ela é uma mulher de grande caráter. Lendo sobre a vida de Débora, eu li alguma coisa sobre a vida de Débora, eu vi que ela era uma mulher de grande caráter. Ela foi uma grande heroína em Israel, era uma grande profetisa. Deus falava pela boca de Débora, dava palavras direcionadas diretamente para o povo de Deus através da vida de Débora. E nós podemos ver isso no livro de Juízes, no capítulo 4, nós podemos ver isto que eu vou ler para as irmãs agora. E Débora mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e os darei em tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, eu não irei. E ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Guedes. Irmãos, viram a intrepidez, a coragem de Débora? A coragem de Débora? A fé de Débora? A confiança de Débora? Quando ela disse: não será a você que Deus vai dar a vitória, mas será a uma mulher que Deus vai dar a vitória. E vai entregar nas mãos desta mulher o homem que está lutando contra o povo de Deus. Então, nós podemos ver aí, irmãos, uma mulher intrépida, uma mulher corajosa, uma mulher de fé plena e comunhão com Deus, né? Nós podemos ver isto no livro de Juízes, no capítulo 6, quando ela disse, né? Ela chamou a Baraque, uma mulher de fé, de confiança, e sabia quem era o seu Deus. Ela sabia que Deus não havia levantado ela como juíza em Israel à toa,
Deus tinha um propósito na vida dela, no meio daquele povo. E Deus a levantou com coragem, destemida. Então, ela tinha muitas atitudes importantes de uma juíza. Por isso que Deus a levantou. Então, ela era uma mulher de fé plena, de muita comunhão com Deus, mulher de muita coragem, destemida, corajosa, cria e sabia e conhecia quem era o Deus de Israel. Ela sabia com quem ela estava lidando. Com um inimigo terrível, mas desejosa de uma grande vitória com o seu povo, com o povo de Israel. E Deus a levantou para usá-la naquele momento, né? E é muito importante entender, irmãos, que no capítulo 5, do versículo 7 a 9 de Juízes, nós temos uma coisa muito importante aqui que foi declarada. Logo depois, né, da vitória que a Débora teve, né, sobre o povo inimigo, quando Deus entregou o povo inimigo em suas mãos, foi muito interessante quando ela simplesmente, em agradecimento a Deus por aquilo que Deus havia lhe dado, a vitória sobre aquele povo, ela cantou um cântico ao Senhor. Ela declarou a sua vitória cantando ao Senhor um cântico. Lindo e maravilhoso foi o cântico de Débora, quando ela sentiu, quando ela viu o que Deus havia feito para o seu povo. Quando ela disse o seguinte: com esse amor, o Senhor conquistou uma grande vitória sobre o meu povo. Então, quando nós lemos lá em Juízes 4, no versículo 14 e 15, ela disse o seguinte: então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque, e Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete Aguiomim. E todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nenhum deles. Este foi o propósito de Deus ter colocado Débora como juíza lá diante do povo de Israel. Esse foi o grande propósito de Deus. E lá no capítulo 5, nós podemos ler quando a Débora cantou um cântico de vitória. E o cântico de vitória da Débora foi esse: ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Não existia armas em Israel, não tinha armas naquele momento em Israel. Meu coração se inclinou para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre povo. Bendizei ao Senhor. E nós podemos ver nesse texto que foi lido aqui, que naquele momento, Débora não viu nenhum armamento. Débora não viu nada das mãos do povo de Israel, mas ela viu apenas o Senhor naquele momento. Entregando nas mãos de Débora aquilo que ele havia prometido. E esta promessa, irmãos, foi dada lá
Deuteronômio. E Deus havia de fazer isso naquele momento com o povo de Israel. E a Débora entoou um cântico ao Senhor. Nós podemos ver aqui o cântico da Débora, né? E naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo, desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi, reis, dais ouvidos, príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu. E os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Tudo isto aconteceu porque o Senhor estava à frente com Débora. Irmãos, grande foi o propósito do Senhor na vida desta mulher. Esta mulher que foi uma grande profetisa, que teve um grande caráter, foi uma mulher de plena fé, uma mulher de muita coragem, esta mulher que cria no Senhor, no Deus de Israel, essa mulher que colocou, não, em momento nenhum, essa mulher disse, não, eu não vou ser juíza, eu não posso ser juíza, não, mas ela foi destemida, corajosa, e o Senhor, né, concretizou na vida de Débora todo o propósito que ele tinha para livrar o seu povo das mãos de Cícera. Então, irmãos, nós podemos ver nessa grande lição de mulheres da Bíblia, mulheres como Débora, como Esther, como outras mulheres, Joquebede, mulheres que nós podemos ver grandes propósitos, grandes maravilhas na vida dessas mulheres, porque Deus tinha um propósito na vida de todas elas. Então, a palavra que eu quero deixar de encerramento, irmãos, para nós mulheres, né? Para nós mulheres hoje, que estamos também, muitas vezes, enfrentando lutas, enfrentando muitas dificuldades da vida, a palavra que eu tenho para dizer para vocês, né? É que prossigamos em conhecer ao Senhor. Prossigamos em conhecer o Deus de Noemi, o Deus de Ruth, o Deus de Débora, o Deus de tantas mulheres da Bíblia. E saibamos que Deus tem um propósito para as nossas vidas em tudo. Em tudo. Deus tem um propósito maravilhoso lá na frente para a minha vida. Deus tem um propósito maravilhoso para a vida de cada uma das minhas irmãs. Deus tem um propósito para aquelas mulheres que creem e acreditam no Deus de Israel, que é o nosso único Deus. E nesta noite, nós possamos, as mulheres da igreja, em Vitória, e as mulheres que estão nos ouvindo, visitantes, que possam colocar as suas vidas diante do Senhor agora, e acreditarmos em nós, e sabemos que nós somos, como a irmã falou ontem, mas eu quero falar até de uma maneira um pouco diferente, que quando uma mulher crê em Deus, quando uma mulher se coloca na frente de uma luta, quando uma mulher se coloca na frente de uma causa, quando uma mulher se coloca na frente de grandes coisas necessárias, esta mulher se torna nas mãos de Deus realmente uma bomba. Porque ela pode derrubar muitos cavaleiros, ela pode derrubar muitos exércitos, porque a mulher tem muita força, a mulher tem muita coragem, a mulher sabe lutar por aquilo que ela deseja. Que nós sejamos, irmãs, essas mulheres lutadoras, sabedoras da palavra de Deus, confiantes no Senhor e sabendo que o Senhor está conosco na frente das lutas, na frente das batalhas, e Ele está conosco para enfrentarmos tudo isso. É isso que eu desejo para as nossas irmãs. Que sejamos Noemis, que sejamos Rutes, que sejamos Déboras,
que sejamos Esther, que sejamos essas mulheres, Joquebedes, mulheres que enfrentaram lutas. E hoje nós temos essas mulheres. Hoje nós temos essas mulheres. Nós temos as Camilas, né? Nós temos as Nanines, nós temos a Gisele, que está aqui conosco esta noite em nossa casa, e nós temos mulheres como a minha irmã, nós temos mulheres como a irmã Leci, nós temos mulheres como a Débora, que está enfrentando tantas lutas na vida. Ô, Débora, você está enfrentando, lindo nome você tem, que está enfrentando tantas lutas. Nós temos as irmãs do nosso presbitério, nós temos as irmãs que estão de oração, que estão lutando dia a dia naquela reunião de oração, orando e pedindo ao Senhor pela igreja. Nós temos tantas mulheres, irmãs, tantas mulheres, né? Novas. Ruth era mulher nova, diante de uma viúva, mas Ruth teve um propósito na vida dela. Não é? Nós vemos a história de Ruth linda lá na frente, linda, que Deus deu a Ruth, que Deus fez por Ruth, porque teve uma sogra, uma viúva, mulher velha, né, antiga, mulher de enfrentamentos difíceis, que esteve com ela nos momentos que ela mais precisou. Que sejamos essas mulheres, as mulheres novas, a Gabi, que está aí conosco, eu já vi a Gabi aí, né? E outras mulheres novas que começaram uma vida agora, né? Como mulheres casadas, que elas possam tomar, né? Sempre iniciativas maravilhosas na sua vida. Nós temos a Ana Clara, uma jovem, né? Nós temos a Emanuele, uma menina jovem. Quantas mulheres, a Andréia de Deus, mulheres novas, que podem ser, né, como a Débora, como a Neemi, como a Ruth, mulheres que estão aí, tá? Para enfrentarem a vida e saberem que Deus tem um propósito maravilhoso na vida de vocês. Nós fomos chamadas, irmãs. Nós fomos chamadas. Não para estarmos de braços cruzados, mas para fazermos a diferença no mundo que nós vivemos como mulheres. No momento em que as mulheres estão precisando tanto de Deus em suas vidas. No momento em que as mulheres estão necessitando tanto de Deus em suas vidas. No momento em que as mulheres estão sendo tão vulneráveis ao pecado, tão sofridas diante de um mundo tão algoz, tão terrível. Que nós, mulheres, possamos tomar a direção mesmo, como igreja do Senhor, e levarmos essas mulheres a conhecer o Deus de Noemi, a conhecer o Deus de Ruth, a conhecer o Deus de Débora, o Deus que nos chamou com um propósito. Aleluia, que o Senhor possa estar nos abençoando em nossa vida, em nome de Jesus. Amém.